Gente, Feliz Natal. Próspero Ano Novo para todos nós. Presentão. Por isso que eles ficam tentando dar golpe de novo, né? Porque é o seguinte, eles não têm futuro, cara. Eles não têm futuro. É o que o presidente Lula estava esculhambando ontem o Zezé de Camargo, né, na coletiva. Então, meus caros, é uma zona isso aqui, tá? É disso que se trata. A gente tem um país, e é por isso que é importante, com essa boa notícia agora, por isso que é importante, porque é o seguinte, gente, está em operação com algumas pessoas que não são golpistas, mas com pessoas que são golpistas sim, e eu me refiro à Rede Globo de Notícias. Está em operação uma ofensiva para descredibilizar o Supremo Tribunal Federal. E vejam bem, eu nunca gostei do Supremo Tribunal Federal, tá? É um órgão, como diz o nosso querido Cacai, é um órgão machista, é um órgão misógino, é um órgão elitista, é um órgão que está apartado da sociedade, eles estão acostumados com regalias, tem o Gilmar Palusa, tem todas as questões aí que vocês veem nas notícias, que eles se acham aristocráticos. Esse é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é essa merda. É essa jossa. É um negócio que tá fora da realidade. Mas, se o Supremo for descredibilizado agora, queridos, aí vai vir golpe, tá? Golpe dos 400 mil do Sóstenes Cavalcante. Essa pessoa linda e maravilhosa. Né, bonitinho? É um absurdo o que acontece na República, tá? Por isso que eles estão tão revoltados com o Flávio Dino. E é importante trazer para vocês os vídeos do Olha Aqui do Reinaldo Azevedo, porque assim, no programa do UOL dele ontem, ele disse claramente: não tem acordo do Lula sobre dosimetria. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes com dosimetria. Isso são teses. Exatamente, a Beatriz matou a pau aqui no começo do meu editorial. Não faz sentido acordo com Alexandre de Moraes, a não ser que exista uma chantagem, que é uma coisa que o Tony Garcia, que está denunciando Moro, ele diz: tem de fato uma prática dos lavajatistas com chantagem. Isso existe. Isso existe de fato. Ninguém está inventando isso. Agora, vocês virem me dizer que a gente vai ter dosimetria, porque, sei lá, a gente vai ter dosimetria porque assim é o Brasil, isso não explica, gente. Isso não explica. As coisas precisam ser mais francamente explicáveis, tá, gente? Não pode ser uma coisa que é aquela coisa de teoria autorrealizável. O Alessandro Vieira, um safado, senador safado do Sergipe, vinha há dias falando que ia negar a dosimetria. Chega na hora H, ele votou a favor. Aí é fácil você denunciar acordão, né? E ele ficou falando, tem um acordão, e tem o Supremo Tribunal Federal, e eu não sou advogado de ministro da Suprema Corte que comete abuso. Ele veio com uma conversinha assim. Porque o interesse desses caras é minar o ministro Alexandre, é transformar o Alexandre numa espécie de vingança da turma da Lava Jato, num novo Sérgio Moro. Eles querem pegar as armas da Vaza Jato, que foi uma reportagem que mudou esse país, realizada pelo Intercept Brasil, e depois da operação Spoofing, que terminou de afundar a reputação desses cretinos. Eles querem transformar isso num método para enquadrar o Alexandre de Moraes. Sendo que o Intercept, texto do Paulo Motorim, o Intercept reconhece que não tem nada a ver o Alexandre de Moraes com o Moro.
O Moro, gente, ele queria fazer... O Tony Garcia foi muito claro ontem na conversa comigo e com a Ângela Carrato. Ele tinha um projeto de poder. Ele tinha um projeto de poder. Ontem eu entrevistei o Tony Garcia, e vou trazer essa entrevista aqui para vocês de ontem. Mas assim, é apavorante o que estava em curso. Nós tínhamos um cara que queria construir, e vamos ser muito sinceros aqui, muito diretos. O Moro queria construir a República dos Procuradores. Eles queriam fazer o sistema político do Ministério Público. E não do Ministério Público que é conectado com a sociedade, que é conectado com as camadas mais pobres, e que faz a questão da... Que é a voz do povo para combater os crimes e os desvios. Não, é o Ministério Público que arroga-se poderes de polícia. Ele queria, inclusive, que o Ministério Público tivesse poderes de justiça. Tem um personagem nos quadrinhos, que é muito relevante, chamado Judge Dredd. Tem dois filmes, tem um filme mais recente do Karl Urban e tem um filme mais antigo do Stallone. É um herói que é o herói que é a síntese do Moro. Ele é o juiz, ele é o policial e ele é o promotor. Ele é os três poderes em um só. E o Sérgio Moro queria ser isso. O Sérgio Moro queria ser o avatar do poder estadunidense no Brasil para instaurar um regime de terror antes do Bolsonaro. O Bolsonaro só mexeu com os esqueletos da ditadura. Mas os dois tinham um projeto nessa direção. E o Alexandre de Moraes não quer nada disso. O Supremo Tribunal Federal, na atual quadro histórica, com todos os defeitos que ele tem, eles não querem nada disso. O Supremo está sendo garantidor da República. O Supremo foi o garantidor da eleição do Lula. Não que o Supremo ficou do lado do Lula. O Supremo garantiu que um golpe de Estado não se efetuasse nas eleições. Nas eleições. É ridícula essa tese de acordão. É uma teoria autorrealizável. E nós, como progressistas, com todo respeito a alguns veículos que estão noticiando isso, e assim, notícia é notícia, gente. Notícia ruim eu tenho que trazer para vocês às vezes. Eu não tenho que trazer notícia que agrade a minha visão ideológica. Mas na nossa visão ideológica, a gente não pode esmorecer, a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar que exista acordo. E se tiver acordo, a gente tem que ir para a rua com tudo. Nisso eu discordo do Tony Garcia. Ontem ele estava falando que não era momento para ir para a rua. Eu acho que o momento para ir para a rua é sempre. Eu sou um entusiasta de movimento social. Eu tenho dois bonés aqui, ó, um do MTST e outro do MST. Eu não deixo esses bonés no meu cenário à toa. Eles são símbolos do que eu acredito que é a esquerda. A esquerda, para mim, é luta. A esquerda, para mim, é movimento social. A esquerda, para mim, não é ficar sentado com a bunda gorda na cadeira achando que tá tudo bem. Isso não existe. Isso não existe. E nós temos que estar atentos e fortes, porque as sabotagens serão enormes no ano que vem. Não vai ser um ano sossegado, muito embora o presidente Lula tenha grandes chances de vitória. Muito embora o presidente Lula vá com tudo para o seu quarto mandato. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter vigor nesse trabalho. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Então, a gente tem que ir dessa forma. Não pode ser uma mobilização social recuada. A Beatriz mandou, mas isso conseguiu desmobilizar. Já tem Mané no X dizendo que não vai para a rua e que não vota no Lula. Bom, azar dele. Eu vou para a rua. Eu continuarei na rua.
A gente tem que convocar as nossas lideranças para continuarem na luta. Tem que ter fim da escala 6x1. A luta não acabou, gente. A gente também não pode se guiar por mensagens, porque essas mensagens do X, vocês não se enganem, tá? Tem muito bolsonarista infiltrado dando corda para essas coisas. Eles aparecem aqui no chat. Eles aparecem aqui no chat. Eu bano, às vezes eu converso com alguns. E a gente não pode deixar essa turma ganhar corpo, gente. A gente não pode deixar essa turma ganhar corpo. O povo somos nós. O povo somos cada um de nós. Cada um de vocês tem um canhão de audiência na nossa mão. Gente, esse canal, eu tô muito orgulhoso de vocês. Esse canal passou 1 milhão de visualizações. Sabe, um canal que é feito com poucas pessoas, um grande esforço da Xanda, do Gabriel, da Sara, meu. Esse canal bateu 1 milhão de visualizações, gente. A luta nunca vai terminar. Porque a gente está aqui noticiando, a gente está aqui trazendo as informações para vocês. A gente está aqui lutando contra os falsos religiosos, lutando pelo verdadeiro religioso que é o padre Júlio Lancelotti. Nós estamos hoje indo para cima das questões todas. O Cacai acabou de me mandar um texto aqui, ó. A gente tem que ir para cima, gente. Vou aproveitar e ler esse texto do queridíssimo Cacai. Mas é isso, gente. É sobre exatamente isso. A luta só está começando. A luta só está começando. E para lutar, gente, a gente precisa de financiamento. Pinguem superchats. A gente está algumas lives sem bater as nossas metas, embora estejamos com uma audiência super bacana. Dê um presentinho de Natal aqui para os nossos repórteres. Isso é muito importante. Olha aí, psicossocial, querido. Gosto muito de você no DCM. Esse Reinaldo Azevedo é um canalha golpista. Pô, psicossocial, o Reinaldo tá dizendo a real, cara. Sobre essa teoria conspiratória, ele tá falando a real. Tá repercutindo muito o DCM, tá? O Kiko tem falado sobre isso. Eu tenho falado sobre isso. Com todo respeito ao veículo que tá dizendo que tem um acordão. Então é isso, gente. A gente precisa tratar como é teoria conspiratória. Está sendo dito no UOL. Então é muito necessário. A Rita Cássia falou aqui, tem gente que acha que você vai para a rua uma vez já é suficiente, é ridículo, a luta é permanente. Essa gente não entendeu isso ainda, eu não vou mais para a rua. Então tá. Sim. Gente, eu enfrentei, gente, eu tô nessa de cobrir política. Primeiro que eu tô nessa de cobrir política desde 2012, tá? Eu acompanho o julgamento do Mensalão num veículo de direita. Eu trabalhava na revista Exame. E eu vivi num veículo progressista, no DCM, o golpe contra Dilma, o horror que foi a perseguição aos progressistas. E tô aqui, tô vivo. Tô em pé. Lutamos pela libertação do Lula. Eu estava no dia que o Lula se entregou no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estava lá. Tava eu, o Ivan da Fórum, tinha vários colegas nossos. Eu acho que o Joaquim deve ter ido num dos dias. Mas eu fui nos 2 dias em São Bernardo. E acompanhei o Lula se entregando. Eu vi acontecer, vi acontecendo nos meus olhos. Ninguém me contou essa história. Eu não vi pela TVT. Eu vi acontecer na minha cara. Então, eu testemunhei momentos difíceis. E esse é mais um momento difícil. Isso não muda nada. É o que a Cristiane Cris, obrigado pelo carinho, querida. Não solta a mão de ninguém, tem que continuar. Enquanto não conseguirmos limpar o Congresso e o Senado, temos que lutar. Sim. E, gente, a luta é permanente. A gente está lutando contra pessoas poderosíssimas. São as pessoas que são donas do poder econômico. São as pessoas que são donas do capital. São as pessoas que são donas do status quo. São as pessoas que são donas das armas, muitas vezes. Agora, nem tanto. A gente conseguiu desarmar esses milico golpistas. Mas a coisa não é fácil. A coisa não é simples. E eu tô adorando voltar nesse formato antigo dos editoriais, em que eu tô conversando um pouco com vocês do chat, porque a gente desenvolve um pouco mais esse assunto. E é muito importante isso.
É muito importante que a gente tenha entre nós a certeza do trabalho focado na construção da democrática. É isso que é bom. A Rita falou aqui, o Reinaldo tem feito um trabalho muito bom e muito positivo para o campo progressista, não só porque trabalhou contra nós um dia, que virou inimigo para sempre. Temos que aprender com Lula, poxa. Não, e sim, e tem uma coisa, tá? O Reinaldo Azevedo, e eu mantenho a opinião que eu tenho, eu acho que ele errou na questão do PL da segurança pública, dizendo que o governo tinha tido vitórias no PL do Derrite. Eu mantenho, quando o Reinaldo erra, eu sou o primeiro a dizer aqui, gente. E ele sabe que eu reproduzo as opiniões dele aqui. E é importante ter esse debate, gente. O Reinaldo é um canhão de audiência no campo progressista. É por isso que eu dialogo com ele. Não é porque eu gosto do Reinaldo. Não é questão de gosto. Aliás, a gente não traz assuntos aqui na Folha TV porque eu gosto. Eu trago assuntos aqui na Folha TV porque é notícia. Porque é notícia. Nós temos que tratar a coisa com pragmatismo, com seriedade, dando peso para as coisas. É evidente que vai sempre ter pessoas que vão ser eternamente opositoras ao Reinaldo Azevedo, que são muitas vezes a galera de uma esquerda mais radical. E tá tudo certo, é do jogo. É do jogo. Minha divergência com o Reinaldo não é ideológica hoje. O Reinaldo se aproxima muito mais de mim do que se distancia. Mas eu critico quando eu acho que ele não traz julgamentos pertinentes sobre o tema. E assim a gente faz diálogo, a gente conversa entre os jornalistas. Eu converso, por exemplo, com as informações que circulam no plantão do Meteoro, eu converso muito com a Galãs Feios aqui no meu plantão. A gente conversa. São informações que são sendo tratadas e são sendo colocadas para vocês que acompanham. E é assim que a gente constrói o nosso programa. A gente não constrói o nosso programa num jeito de guru. Eu sempre fui anti-Olavo de Carvalho. Eu não sou o dono de todos os saberes. Tem muita gente mais capacitada que eu no YouTube. Mas muito mais. E no jornalismo, muito mais gente capacitada. Então você recorre a essas pessoas que sabem bastante. E você também dá suas informações exclusivas. Os seus furos. É um processo, gente, pedagógico, educativo. Em que a gente faz trocas. E a gente tem que lutar. A luta é uma luta constante. Na política não pode ser diferente. Edith Oli mandou aqui pra gente, bom dia. Lula deixou bem claro para quem foi nas ruas ontem. Não fez acordo e vai vetar sim. Exato. Falou ali na coletiva de imprensa para assinar a Menezes. Não tem acordo. Nunca vai ter acordo. Ai, ai. É isso, gente. É isso, gente. A gente tem que ir para cima, a gente não pode deixar as coisas passarem. A luta, ela é constante. Ser de esquerda é enfrentar essas dificuldades. Ser de esquerda é ir para cima dessas questões. O Caio Cabeça. Bom dia, Pedro. Realmente, ele mudou, mas tem passado. Dito isso, fico feliz que ele reconheceu os erros dele, inclusive publicamente. Reinaldo Azevedo não é um de nós, mas é um aliado momentâneo. Não sei se momentâneo, mas acho que é importante. Eu acho que é isso. Não sei dizer se é momentâneo. Também não sei dizer se é permanente. Daí seria demais. Mas pode ser que ele fique mais tempo, entendeu? Essa que é a questão. E pode ser que ele não saia, gente. Essa que é a questão. A pessoa às vezes se convence. Porque, veja, o Reinaldo é uma ponte importante para a gente discutir uma coisa muito relevante, porque nós somos de esquerda. Nós somos socialistas, nós somos comunistas, nós somos social-democratas. Mas o Reinaldo, ele acessa uma discussão importante. Onde foi parar a direita com a destruição provocada pelo bolsonarismo? E nisso ele traz uma discussão importante. A gente precisa de direita também no Brasil. Eu não concordo ideologicamente com a direita, eu acho essas ideias fracassadas, ultrapassadas. Mas em algum momento de uma normalidade democrática maior, a gente precisa de uma direita liberal sensata. Infelizmente, hoje ela não é possível porque ela é engolida pelo bolsonarismo. Ela é engolida pelo fascismo. Ela é engolida pelos extremismos que querem pegar a sociedade e retroagir ela a uma Idade Média. É por isso que não dá para confiar na direita hoje. É por isso que a direita está morta. O Reinaldo escreve isso. O Reinaldo escreve isso. É um crítico feroz da direita.
O que é ótimo, é importantíssimo que tenha isso. Uma pessoa que conheceu aqueles mecanismos, denunciar os mesmos mecanismos. E denunciando aqueles mecanismos, a gente gera uma sociedade melhor. A gente gera uma sociedade mais igualitária. A gente briga para isso. A gente briga para tornar isso possível. Tá? Então é muito importante, gente. Vamos para cima. Não vamos esmorecer. A Rita de Cássia mandou aqui, né? Isso mesmo, Pedro. A luta nossa é constante, porque estamos desse lado. E esse lado não há como descansar, cochilar. Não temos escolha, abandonar a luta e ir para o outro lado. Isso. Esses tweets que vocês estão vendo aí, eu não vou mais votar no Lula, isso aí é armadilha, tá? Isso aí é armadilha. Quem tá com Lula não pode desistir do Lula em nenhum instante, nem que seja para criticar o governo. O Lula é um retirante nordestino que se tornou presidente da República, gente, isso é um milagre. O Lula é o maior político pós-ditadura. O Glauber Braga e a Sâmia Bonfim, a Sâmia que tá apoiando, inclusive, o Jones Manuel para deputado federal. Tá? Tá publicamente, está no Instagram dela. Mas a Sâmia e o Glauber reconhecem que o melhor nome para a presidência da República no ano que vem é o Lula. Pessoas dentro do PSOL que são mais à esquerda, que são críticas ao governo eventualmente, reconhecem que o nome para 26 é Lula. Ninguém defende lançar uma candidatura própria. Porque sabem do perigo que a gente enfrenta com o fascismo, gente. O Glauber sentiu isso na pele. O Glauber sentiu isso na pele. E olha que assumiu a Heloísa Helena no lugar dele, que é antipetista pra cacete. Pra cacete. O antipetismo é uma coisa ruim. Não porque eu queira passar pano pro PT. Eu nem filiado ao PT sou, gente. Eu não sou político, eu sou jornalista. Mas o antipetismo é a antessala do anticomunismo, que é a antessala do fascismo. Não podemos ser antipetistas. O Breno Altman gravou um corte muito bom naquele podcast que eu não gosto nada, que é o Três Irmãos, que recebe gente de extrema-direita, falando uma coisa muito importante, que a disputa da esquerda radical tem que se dar fora do antipetismo. Porque aí quando você entra no antipetismo, você disputa o espaço com a direita. Quem se tornou antipetista foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes virou antipetista e sumiu da política. Porque o direitista prefere votar no André Fernandes a votar no Ciro. O direitista prefere votar no Carlos Jordi do que no Ciro. Carlos Jordi que está sendo investigado hoje. Então, meus caros, minhas caras, é Lula 26. Ponto. Nada de dividir a nossa força. É assim que se perde. E a gente não tem opção de perder no que vem. E a gente tem que ter coesão e força para ganhar o Congresso em 26. O Congresso em 26. A Cássia Dias mandou: Reinaldo, além de ter notório saber jurídico, é antifascista. Assisto o Reinaldo, mas não assisto o Jones. É isso, né, Cássia? Não é isso, gente. É isso. E a gente tem que estar unido. A gente tem que estar na rua. A gente tem que ir atrás das coisas que realmente importam. A gente tem que ter essa capacidade. Ter essa capacidade forte de articulação. Forte de articulação. A coisa não pode desandar. A gente tem que ter muita seriedade nesse deslocamento e nessa evolução do que a gente faz dentro do nosso campo político. Por isso que é relevantíssimo vocês também contribuírem com superchats. A gente está com 2 lives aí devendo, embora a gente esteja com uma audiência legal. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece demais. Ontem veio um sujeito perguntar: você pede grana demais, é horrível o que você faz. Gente, por que a gente pede grana para vocês? Porque a gente está na luta. A gente está na luta. M. Félix, onde o Três Irmãos só recebe direitistas? Está muito mal informado, hein? Tchau mesmo. Ô, louco. Amigo, ele recebe comunistas. Eu nunca disse que não. Mas o Três Irmãos recebeu muita gente que fez parte do gabinete do ódio do Bolsonaro
e recebeu o rock depois da censura do Felipe Durante, tá? Eu não acho eles confiáveis. Tem gente na esquerda que acha que eles são companheiros. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso e eu tenho o direito de ter essas dúvidas, Félix. Ou você é pago pelo Três Irmãos, é isso? Por isso você vem defender eles? Eu defendo, na verdade, que a gente faça esses podcasts aqui no campo progressista, que a gente faça debates dentro da Folha TV. Eu vi que tem um outro canal chamado Faixa Livre que também está fazendo. E o Meteoro talvez faria, mas a gente tem que receber no nosso campo. A gente tem que se apropriar dos meios deles. E a gente não pode ficar tendo uma comunicação que seja submissa. Com todo respeito às pessoas que vão, conversei com o Breno sobre isso. Não estou julgando quem vai lá, não é, a minha questão não é essa. A questão é como é que a gente vai valorizar os nossos canais, os nossos espaços. A gente tinha que priorizar os nossos espaços, não ficar dependendo de um convite do Flow Podcast. Vamos tirar o Três Irmãos da jogada, para vocês não acharem que ataque eles. Eu já entrevistei o Flow. Não pode esperar receber um convite do Flow, não pode esperar receber um convite do Inteligência Limitada, que, na minha opinião, o Elia Jabbour foi muito bem naquele debate do Pablo Marçal, mas é uma merda aquilo lá. É uma merda. Um cara que fica te atropelando, que fica te calando. É isso que a gente critica nessa questão do Três Irmãos. Não é nada, pessoal, eu nem conheço quem faz o Três Irmãos. Não tenho o menor interesse em conhecer. E me orgulho dessa ignorância, assim. Vi alguns programas deles, tem coisa interessante. Geralmente, quando o Breno vai, é muito bom. Mas é isso, é um canal que não é do nosso campo. Ou que, para ser do nosso campo, acho que precisa de muito mais do que fazer debate. Tá? Falta conteúdo, falta conscientização real. Eu não estou falando de quem é convidado do debate, estou falando dos donos do canal. Estou falando do trabalho que eu estou fazendo aqui. Ah, Pedro, mas você está com uma audiência 10 milhões de vezes menor. Mas o que a gente está fazendo aqui é muito mais fundamental. Eu estou acordando todos os dias às 8 da manhã para conscientizar um público extremamente ideologizado a tomar as melhores decisões no dia. Isso é muito importante, gente. A gente tem que começar a olhar atrás dos views. Não é porque um vídeo tem 4... Tem muito vídeo por aí que tem centenas de milhares de visualizações e o criador de conteúdo tem muito react. Tem muita coisa que é mal feita no YouTube, gente. Vocês podem ver até, por exemplo, aqui na própria Folha TV, eu não vou falar dos outros não, senão vai parecer recalque. Tem muito corte nosso que bombou, que é coisa do Congresso, gente. Com todo respeito à Xanda tá fazendo um trabalho excelente, é isso, tem que cortar o Congresso, tem que mostrar. Mas não é conteúdo original, gente. Não é conteúdo original, é o garotinho falando no Congresso. Não é uma pessoa na frente de uma câmera aqui com vocês, desenvolvendo um conteúdo e conversando com o chat. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais no nosso campo político. A gente precisa ter pessoas que sejam capazes de fazer uma análise, de fazer um editorial, de questionar as verdades irredutíveis que a gente acompanha. A gente não pode ser dependente de debate, gente. A gente não pode ser dependente de estourar a bolha. A gente tem que estourar a bolha e fazer uma porção de outras coisas. Outras coisas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente precisa ter consciência política. A gente não pode cair no clickbait barato. Tem muita gente no nosso campo também, aí vai uma autocrítica, que se rende à lógica das redes sociais, que é a do algoritmo. E o algoritmo, meus queridos, o algoritmo está sempre contra nós. O algoritmo não está a favor da gente. O algoritmo não quer saber da esquerda. O algoritmo quer que a gente se exploda. O algoritmo quer que a gente se... Mas se exploda. Exatamente. O Caio César lembrou aqui do crime do Gustavo Gayer, que falou lá, atacou o ministro Silvio Almeida. Na época não tinha essas acusações contra o ministro Silvio. Acompanhem bem essa história. Foi naquele podcast Três Irmãos. Tá? E mais uma vez, eu não estou falando dos comunicadores comunistas que vão lá. Honestamente, estou cagando para isso. A questão é o nosso campo encarar isso como a única tática. Que não dá para ser assim.
Você está entregando literalmente ouro para inimigo. Você não está fortalecendo as suas bases. Você não está conversando com o seu campo. E não é recalque, gente. Eu estou fazendo uma crítica sensata, centrada. Eu já falei para alguns amigos, eu falei, se o Três Irmãos me chamar para uma entrevista, eu vou. Mas eu encaro isso como uma entrevista. Não como uma tática de comunicação estruturada. Eu não tenho nada pessoalmente contra essas pessoas. A questão não é essa. A questão é como a gente vai fazer as estratégias dentro do nosso campo. Como é que a gente vai fazer a nossa comunicação digital? E isso eu tenho o direito de criticar, honestamente, né, gente? Eu tenho o direito de criticar. Tenho o direito de colocar o dedo na ferida nessas coisas. Porque é sobre isso. A gente precisa ter uma comunicação nossa. A gente precisa ter os nossos podcasts. A gente precisa ter as nossas lives. A gente tem que ter os nossos programas de entrevista. A gente tem que ter os nossos espaços. Como a Galãs fez, construiu também. Como o Meteor Brasil construiu também. E isso só é possível se a gente tiver trabalho de base. Se a gente conversar com a militância, se a gente fizer documentário, se a gente fizer vídeo, se a gente fizer leitura de notícias, se a gente produzir as nossas notícias, se a gente montar os nossos jornais, os nossos CAs, fazer a nossa apuração toda, não depender de um vídeo de 1 milhão de visualizações que vai bombar na minha rede. Tem gente que só se propõe a fazer só isso. E ok, é a proposta da pessoa. Mas não é o que o campo precisa. O campo precisa disso e muito mais. O campo precisa disso e muito mais. É muito pouco. É muito pouco. Isso é importante. Tá, queridos e queridas? Esse é meu editorial. Tô voltando a gostar de fazer editoriais, né? Que gente, coisa boa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!